Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao Open Day, mais uma vez, do INWORK 26. Vamos então agora fazer uma apresentação dedicada a uma das soluções que, no fundo, já obedecem a esta lógica de funcionamento, onde podemos juntar várias peças para fazer, portanto, a solução, para construir a solução, para criar a solução, com o Creator, e que se destina exatamente às intervenções técnicas. Há uma necessidade muito grande atualmente de ter soluções ágeis e que permitam fazer, recolher dados, fazer registros e fazer a gestão no campo, portanto, fora do escritório. E por isso é que é tão importante as aplicações geradas pelo Neurocompify e desta maneira também, aqui neste caso das intervenções técnicas, faz todo o sentido que o registro seja feito na altura em que é feita essa mesma intervenção portanto, é isso que nós vamos explorar nos próximos minutos. Portanto, a ver aqui quais são as diferentes valências que tem o software. Ora bem, então, este software pretende então responder a que desafios. Uma delas é, quantos de vocês já se identificaram com dificuldades de coordenar as equipas no terreno? Portanto, nós temos uma série de equipas no terreno, como é que nós vamos coordená-las? E se temos dificuldade em fazer a sua coordenação, isso vai resultar em atrasos, falhas de comunicação, ou então suportam-se de processos manuais e em papel, o que leva muito tempo, consome tempo, sujeito a erros, etc. Por outro lado, a falta de visibilidade em tempo real do que é que está a acontecer, do progresso das intervenções, de quem está onde, etc. Isto, na verdade, dos consumíveis que foram utilizados em cada uma das intervenções, as despesas de deslocação que estão a ser contabilizadas, dificuldade, isso leva-nos a ter uma dificuldade em manter um histórico organizado de todas as intervenções feitas nos diferentes equipamentos. Ainda por cima, temos depois uma dificuldade acrescida de emitir toda a parte documental, os orçamentos, faturas, etc. Portanto, há todo um conjunto de problemas ou dificuldades ou desafios que são agregados quando temos uma gestão ineficiente. Por outro lado, há uma outra dificuldade que não é menos importante, que tem a ver com a precisão das despesas e dos registros, melhor dito, feito em cada uma das intervenções. Seja as despesas de deslocação, por exemplo, com os quilómetros percorridos, portagens, etc. Portanto, tudo isso torna difícil depois fazer uma gestão centralizada da intervenção. Portanto, todas estas dificuldades não só dificultam, digamos, o dia-a-dia dos técnicos, como também impedem a empresa de prestar um serviço de melhor qualidade e de crescer de uma forma mais sustentável. Portanto, torna-se um pouco difícil de fazer um crescimento suportado em papel e em ineficiências dessa ordem. Por isso mesmo, vamos apresentar-vos então a solução das intervenções técnicas. Esta é uma ferramenta, mas é uma plataforma completa. Portanto, não é só uma única ferramenta, mas é uma plataforma integrada que tem como base, como não podia deixar de ser, o ERP, mas que foi desenvolvida especificamente para os desafios criados na parte das intervenções técnicas e que depois tem agregado um conjunto de outras ferramentas que nós podemos então associar ao ERP para responder exatamente a esta situação. Seja
uma equipa composta por instaladores AVAC, eletricistas, canalizadores, reparadores de eletrodomésticos, técnicos de manutenção industrial ou, portanto, técnicos de manutenção mesmo de equipamentos comerciais, etc. Portanto, nós temos aqui todo um conjunto alargado de situações em que é necessário ter um registro muito específico de todas as intervenções feitas. As funcionalidades-chave desta aplicação, ou melhor, desta solução, acaba por ser a ficha personalizada do equipamento. Portanto, como nós já vimos, nós temos a capacidade de personalizar todo um conjunto de fichas, nomeadamente a ficha do equipamento, o que permite que a ficha do equipamento esteja adaptada a diferentes equipamentos, seja frigoríficos, seja, portanto, eletrodomésticos, etc. Mas nós conseguimos ali ajustar exatamente como pretendemos a nossa ficha do equipamento. Por outro lado, também a disponibilização de documentos, e o que é muito importante para nós termos os técnicos terem sempre disponível manuais, informação técnica, etc. E também a possibilidade de fazer a recolha de documentos ou de dados ou de fotografias ou de imagens do próprio equipamento e ficar tudo isso agregado na parte do equipamento que possa ser consultado em qualquer altura de uma forma organizada e agregada. Para isso, é extremamente importante, então, a tal questão da mobilidade. E a mobilidade permite-nos, então, também fazer uma gestão mais cuidada do desempenho e dos custos de cada uma das intervenções ou das operações que sejam feitas. Ora bem, começamos com a ficha personalizada do equipamento, uma ferramenta essencial para qualquer empresa que lida com a manutenção e a gestão de ativos, de vários tipos de ativos. Portanto, esta solução permite ter um registro detalhado de todas as características específicas de cada equipamento. Pode registrar informações como a marca, modelo, o número de série, a data de aquisição, a garantia, a data de revisão, etc. Mas não se trata apenas de registrar dados estatísticos, portanto, dados em que nós colocamos lá, dados fixos, e nós colocamos e ficam lá. Não. A ficha do equipamento também permite armazenar um histórico completo de todas as intervenções realizadas, todas as peças que foram substituídas naquele equipamento e os consumíveis e o tempo que foi despendido em cada uma das tarefas para aquele equipamento. Esta informação é muito importante para analisar os custos de propriedade, portanto, de cada um dos equipamentos, os custos de manutenção ao longo do ciclo de vida e permite dessa forma, portanto, tendo o apuramento muito afinado desses custos, permite uma tomada de decisões informada sobre substituição, reparação, grandes reparações, etc. Portanto, é fundamental que nós tenhamos o conhecimento das despesas e das intervenções de cada um dos equipamentos para tomar essas decisões de eventual substituição. O facto de podermos fazer a gestão dos documentos de forma integrada, isto também melhora muito a nossa eficiência administrativa. Portanto, isto quer dizer que mesmo com menos trabalho, portanto, com pouca intervenção do lado do operador, nós conseguimos facilmente emitir e gerir todos os documentos relacionados com a intervenção técnica. Portanto, desde a parte dos orçamentos, as folhas de obra, as faturas, mais ou menos detalhadas, consoante a gente pretenda. Portanto, tudo isso é feito de uma forma única, num lugar único e centralizado. Por outro lado, o facto de termos um mecanismo de fazer o acompanhamento do estado dos documentos, isto permite também que nós possamos
saber em que fase, fase do processo se encontra cada um dos documentos. Portanto, por exemplo, nós termos um orçamento e sabermos se ele já foi aceito, se foi entregue, se está em negociação, se foi, se não foi aceito e porquê. Portanto, tudo isso nós conseguimos fazer através do acompanhamento do ciclo de vida do próprio documento e dar-nos então também um conhecimento mais aprofundado do próprio circuito documental e do fluxo de trabalho que está ajusante da própria reparação. Também, ainda dentro desta solução, e tem a ver com a parte do ERP, o facto de nós termos um sistema de cobrança que pode ser ativado de forma automática facilita o recebimento dos seus pagamentos de forma atempada e que, na verdade, esses avisos de cobrança automática funcionam por si só e reduzem muito o atraso de pagamentos e, portanto, como tal, faz uma melhoria significativa no fluxo de caixa das empresas. Como já referi há pouco, a mobilidade é um elemento crucial para o sucesso das operações de intervenção técnica. E então é aqui que entra a tal aplicação desenvolvida sobre o Apify. As equipas no terreno têm acesso a toda a informação, portanto, através desta aplicação, de que necessitam nos seus smartphones ou tablets, mas isto pode ser utilizado num smartphone Android normal. Tem os dados do cliente, dos clientes, de vários clientes, depende daqueles que nós queremos disponibilizar, as folhas de obra detalhadas com as tarefas atribuídas, etc. E portanto, isto está disponível em tempo real. Isso quer dizer que nos permite ir ajustando ao longo do dia as atribuições de tarefas, atribuições das próprias, portanto, das folhas de obra que estejam associadas, etc. Além disso, o Apify permite também o acesso rápido a manuais técnicos, como já referimos. Portanto, nós, por cada equipamento, podemos ter então lá os diferentes manuais técnicos, esquemas ou outra documentação relevante, e que os técnicos têm assim o conhecimento necessário para identificar facilmente o problema nos diferentes equipamentos. O registro de informações no terreno também é simplificado através da possibilidade de ter um conjunto de checklists que eliminam a necessidade de papel e reduzem o risco deles, e os técnicos podem registrar muito rapidamente os parâmetros de observação, os consumíveis utilizados, o tempo que estiveram em cada uma das tarefas, os quilómetros percorridos, como já foi referido, etc. Portanto, há aqui todo um conjunto de registros que pode ser feito logo diretamente através da aplicação móvel, que facilita depois todo o processo. Isto vai, então, permitir que eu faça uma análise de desempenho com informação muito importante para a tomada de decisões e que, de alguma forma, permitem impulsionar o próprio software de forma, a própria empresa, no seu crescimento e, portanto, ter todo o conhecimento do que é em termos de como vai o negócio ou de como vai a empresa é extremamente importante e, como nós já sabemos também, os relatórios, as estatísticas é personalizável e conseguimos ajustar através do gerador de listagens ou através das análises de business intelligence, etc., conseguimos fazer as análises detalhadas de acordo com aquilo que pretendemos, de consumos, de custos, de tempos de intervenção, e, portanto, desta forma conseguir identificar ineficiências e, eventualmente, poder otimizar qualquer processo. Por outro lado, também vamos ver que isso traz um conjunto de benefícios
para a própria empresa. E esses benefícios são perfeitamente identificáveis e tangíveis. Vamos ver. Se a equipa técnica trabalhar de uma forma muito mais eficiente, tivermos aqui uma otimização em termos de tempo, etc., isso é muito mais fácil com o InWork ou com uma centralização e uma gestão integrada dos dados do que ter isso, por exemplo, em papel ou uma situação separada com uma aplicação específica só para a manutenção que depois não integra com a parte do ERP, etc. Portanto, aqui nós conseguimos ter aí um aumento de eficiência e uma melhoria na produtividade. Por outro, ainda, uma outra ferramenta que também é importante é a comunicação que é possível fazer entre o escritório e quem está no terreno, portanto, os técnicos. Nós conseguimos fazer, através do mecanismo dos alertas, conseguimos, na verdade, fazer uma comunicação bidirecional e que facilita muito em termos da parte da eficiência do próprio técnico, não é? E minimiza, obviamente, os erros e os custos operacionais. Os clientes, obviamente, que ficarão mais satisfeitos se forem bem servidos e, portanto, servidos de uma forma muito mais eficiente e que, nesse sentido, o facto do cliente estar mais satisfeito também aumenta a sua fidelização, portanto, é também um efeito positivo na gestão ou na empresa, não é? O facto de haver um registro também detalhado dos consumíveis ou dos produtos utilizados, além de evitar que eles possam ser esquecidos e de evitar naquela reparação, etc. Portanto, além da questão meramente também de faturação, tem uma outra vantagem que tem a ver com a parte do controle de estoque. Portanto, o facto de eles estarem registados de forma imediata permite-nos fazer uma gestão muito mais eficiente em termos do próprio estoque. E, portanto, dessa maneira também fazer o acompanhamento de uma série de KPIs, de custos, etc. Tudo isso, uma vez que temos a informação centralizada numa ferramenta que permite fazer a gestão e a análise de um conjunto de dados, mas agora é uma questão de vermos quais são os KPIs, as análises mais interessantes para cada uma das situações e fazer essa aplicação. A flexibilidade do InWork permite ainda configurar sistemas com as necessidades específicas de cada um dos seus negócios. Portanto, e esta é uma grande vantagem sobre outras soluções, é que nós, além de termos uma solução bem adaptada a este negócio, permite que nós possamos fazer a adaptação a cada um dos clientes. E, por outro lado, se o mesmo cliente tiver várias áreas de negócio, é possível ter uma solução adaptada a cada uma das áreas de negócio, todas elas integradas no ERP. Portanto, garantindo que a solução se adapta perfeitamente à operação e à empresa na sua globalidade. Ora bem, o InWork Creator é então composto por um conjunto bastante alargado de ferramentas, de peças, não é? Aqui o conceito o Creator é um conjunto de peças de Lego e que nós podemos então ir juntando. E que nós, ao juntarmos essas mesmas peças de várias formas e com as peças que são as mais importantes, conseguimos ter um sistema, portanto, que consiga responder às exigências e que se consiga adaptar ao longo da vida da empresa. Por outro lado, é possível nós também termos todo a potencial de fazer análises centralizadas e também específicas para cada uma das atividades, neste caso das intervenções técnicas, e conseguirmos ter uma relação entre o específico e o global muito interessante. Vamos ver agora a questão
da aplicação propriamente dita em funcionamento. Portanto, aqui vamos poder esclarecer as dúvidas e que gostaria muito que colocassem as vossas questões para dirigir eventual demonstração e que vamos poder até inclusivamente, se quiserem partilhar connosco a questão de situações que gostariam de ver implementadas, de personalizações, de configurações, e este seria o momento para nós estudarmos se na verdade isso poderia ser efetivamente possível e com que ferramentas nós podemos utilizar para ir de encontro às especificidades que tenham em mente. Ok, eu aguardo então que me digam alguma situação que queiram colocar, se assim entenderem. Ok, bom, então vamos ver assim de uma forma mais genérica como é que funciona a aplicação. Nós poderemos ver aqui, eu vou passar. Portanto, como nós já vimos, a aplicação é composta em duas partes. Uma delas que é o ERP, que vocês eventualmente já conhecem, e que neste caso está configurado para, passou aqui para este ecrã, está configurado para ter o mínimo. Obviamente que nós já sabemos que podemos sempre ter todo um conjunto de alterações e melhorias e de ajustes aqui. Podemos ter todos os outros módulos, todas as outras configurações possíveis. Contudo, nós temos aqui, digamos, uma implementação minimalista, que basicamente temos aqui só o módulo core do ERP, onde temos clientes, fornecedores de estoques, e temos depois também aqui o equipamentos e tarefas, que se alguém utilizava isto ou utiliza esta parte, basicamente era o módulo de obras, que agora foi renomeado para equipamentos e tarefas, que basicamente tem as mesmas situações. Em que uma delas, importante neste aqui, é exatamente a parte da gestão de equipamentos. A gestão de equipamentos, como nós já vimos, temos uma ficha que pode facilmente ser personalizada. Esta personalização poderá ser desde dados mais específicos até ter o facto de todas as revisões periódicas que estão associadas a este mesmo equipamento, até às fichas técnicas que estão, portanto, disponíveis para consultar ou para consultar portanto, junto da ficha do equipamento e também, por sua vez, não tem nada a ver, e também, por sua vez, portanto, as fichas técnicas e que também podem ser consultadas na parte da mobilidade. Portanto, nós temos aqui uma ficha que pode ser mais ou menos personalizada e ter todos os documentos associados e todos os dados associados a cada um dos tipos de equipamento. E temos, como é óbvio, a parte dos clientes, que também é fundamental. Nós, a parte dos clientes e dos fornecedores, essa parte que vocês também já conhecem e que, obviamente, também aqui no lado dos clientes poderá haver mais ou menos personalização e que pode ser importante nós termos depois aqui, digamos, os dados do cliente, muito embora, como é óbvio, temos depois os equipamentos por cliente também aqui associados e, portanto, conseguimos ver facilmente quais são os equipamentos que lhes estão associados. É claro que nós também aqui na parte dos equipamentos temos uma situação que é muito interessante, que é o facto de nós, além de termos portanto, um registro histórico do que é que aconteceu, temos também, não era aqui que não houve, temos também depois todo um conjunto dos documentos que foram emitidos neste equipamento ou os movimentos também que foram registados neste mesmo equipamento.
Portanto, ou seja, é possível nós termos aqui não tenho enganado, termos aqui todo o conjunto de dados e registros acerca do próprio equipamento. Este dashboard está também de uma forma bastante minimalista, mas que nos permite ter aqui uma lista dos nossos equipamentos que estão em revisão portanto, de uma maneira muito simples também nós conseguimos ver logo os dados do respectivo equipamento, quais são as revisões que já teve. Portanto, como vêem, nós facilmente conseguimos ter aqui todo o registro histórico e que, nomeadamente, a parte de imagens que nós queiramos ter recolhido, etc. Portanto, tudo isso agora está centrado no equipamento, que nós conseguimos ver facilmente, digamos, por um lado, os equipamentos que estão atualmente em revisão, ou até mesmo através das obras que que estão atualmente em andamento com os respectivos valores e, portanto, também, como já sabem, nós conseguimos facilmente visualizar o próprio documento e com os dados que lá estão, etc. Portanto, nós aqui em termos do ERP, facilmente temos aqui os dados todos, nomeadamente a parte dos estoques, os produtos também com todos os dados do produto. Neste caso, o que temos aqui personalizado é uma ficha simplificada do próprio produto. Portanto, se nós estivermos a trabalhar apenas com a parte da intervenção técnica, temos aqui, na verdade, só a possibilidade de ter aqui meia dúzia de dados e, portanto, não termos uma ficha tão complexa. Portanto, é uma das características também muito interessante. Portanto, aqui, em termos do escritório, temos acesso a toda a informação. E como é que ela acaba em parar, então? Portanto, como é que vem cá parar? Já vi que há aqui uma pergunta que depois já vou responder, ou posso ir já respondendo. Sim, portanto, intervenções técnicas pode adaptar-se a qualquer registro de intervenção de qualquer equipamento. Pode ser informático ou qualquer outro tipo de equipamento. No caso concreto, estávamos nós a dizer que em termos do ERP temos aqui todas as facilidades, o facto de nós podermos passar e converter um documento noutro documento, etc. E depois temos então a parte da mobilidade. E esta parte da mobilidade pode então também ser bastante interessante, principalmente porque nos vai então permitir ter uma personalização também e adaptação àquilo que nós pretendemos. Neste caso, temos aqui apenas três opções que me parecem importantes, mas poderíamos ter aqui muitas outras, ou poderíamos ter aqui outro tipo de informação, por exemplo, mais de gestão. Não sei se tiver a oportunidade, mas portanto, na gestão móvel nós conseguimos ver todos os dados dos clientes, produtos, etc. Mas o que eu estava a dizer é que nós podemos ter aqui a conjugação de diferentes aplicações. Portanto, e o facto de eu ter aqui esta só apenas com as intervenções técnicas e os pedidos de assistência, etc., também é possível nós, além destes dados, termos cá todo o outro conjunto de dados do ERP, seja referentes a clientes, produtos, etc. Bom, então se virmos aqui a parte das intervenções técnicas, o que temos basicamente é, nós temos a lista das obras que estão a decorrer, e se nós virmos, estas é exatamente as mesmas que estão aqui, portanto, que são as obras que estão a decorrer nesta altura. Portanto, eu tenho ali, basicamente, é um espelho do que está no ERP. Eu, ao escolher qual é a obra que pretendo movimentar, vamos ver aqui esta, por exemplo, eu, a partir daqui, posso então fazer o meu registro nesta folha de obra, nomeadamente
indicando qual é a data que ele preenche de forma automática, muito embora depois eu possa também corrigir se for essa a questão que, digamos, que é importante. Portanto, isto nós, mais uma vez, conseguimos aqui fazer um controlo das próprias permissões do utilizador. Portanto, e nós poderemos ter utilizadores do Apify que vão ter vão ter permissão de alterar a data, há outros que não. Isso podemos fazer todo esse tipo de gestão também de uma forma centralizada da parte do ERP. O que temos depois também é a lista das viaturas para nós podermos eventualmente, isto pode ser feito assim, mas pode ser feito de maneira diferente também, se portanto conseguimos adaptar as viaturas estar logo associada, por exemplo, ao vendedor, se assim for o caso, ou melhor ao técnico. Pronto, isso depois existe todo um conjunto de possibilidades de customização e, no fundo, nós estamos a gerar a aplicação de acordo com aquilo que é pretendido. Neste caso, poderei também indicar os quilómetros percorridos. Quem foi a pessoa que pediu isto? Posso pôr aqui que foi o Sr. António. Sr. António. O que é que é para fazer? Portanto, qual foi a intervenção a efetuar? Que materiais é que levou? Portanto, eu aqui ele vai-me buscar automaticamente os materiais que estão no ERP, de realçar que eu posso limitar que materiais é que aparecem aqui, portanto, que produtos é que eu disponibilizo aqui. Não quer dizer que eu disponibilizo todos os produtos que estão no ERP, posso ter uma família ou ter um conjunto de outras, um conjunto de características no produto que vão limitar quais são os produtos que estão aqui, portanto, isso é perfeitamente também configurável. E a partir desta altura, eu vou dizer qual é a quantidade que eu incorporei nesta minha reparação, deste produto, mas também, portanto, deste produto e de outros produtos que eventualmente eu queira incorporar. Portanto, posso dizer quais são os produtos que vou incorporar nesta reparação. Claro que tenho sempre também a possibilidade de fazer depois a autenticação através da assinatura digital, de pedir para o cliente, por exemplo, fazer a assinatura. E isto é importante porque, por um lado, fica autenticada a reparação, mas, por outro lado, também nos vai permitir que isto fique guardado e que seja enviado para o cliente final um relatório, por exemplo, e, portanto, o próprio ERP, ao receber os dados, gera o relatório e envia para o cliente. Portanto, isso é tudo possível. Há aqui todo um conjunto de outras possibilidades que eu falei há pouco quando eu apresentei o Creator, que é o facto de poder fazer a leitura de tags NFC. Portanto, se eu tiver uma tag NFC no equipamento, facilmente eu faço a leitura logo imediata. Posso também registar aqui o local exato, portanto, as coordenadas onde foi feita esta intervenção, e às vezes isso pode ser importante até para dar credibilidade também ao próprio relatório, etc. Portanto, há todo um conjunto de ferramentas disponíveis e possíveis. Portanto, neste caso eu tenho já isto preenchido, preencho a data fim, portanto, e isto é importante porque eu estou a fazer o preenchimento e ele automaticamente vai-me fazer a contagem do respectivo tempo e faço o lançamento desta hora. Claro que isto, neste momento imediato, está também já aqui lançada. Eu não tenho certeza, penso que foi este, era João Silva. Eu tenho aqui já muita coisa, mas tenho aqui o motor, eu tenho a placa, exatamente. Isto foi o que já foi, já tinha cá mais, tinha mais 3. Portanto, estes foi os que eu lancei agora, portanto já está automaticamente lançado na minha folha de obra. Eu aqui não tenho maneira de perceber, mas ele somou-me automaticamente aqui o tempo na mão de obra.
e desta feita também é possível eu ter vários tipos de mão de obra. Portanto, eu dentro da mesma obra ou folha de obra, eu consigo ter então vários tipos de mão de obra do técnico, mão de obra do pintor, mão de obra do bate-chapa, ou seja, o que for que esteja a trabalhar, e portanto ter preços diferentes para tipos de mão de obra diferentes. E, portanto, isto está imediatamente registado e atualizado. Portanto, obviamente que agora, para fazer a fatura, vocês provavelmente já sabem, eventualmente sabem, é só chegar aqui, olha, quero emitir uma fatura recibo, e imediatamente eu tenho o meu documento já com todos os dados e depois, ok, não tenho a numeração criada, mas portanto ele criava-me logo automaticamente a numeração, portanto eu não tenho aqui a numeração e não consigo fazer isso. Mas isto só para dizer que todo o processo estava criado, eu consigo logo fazer a fatura, os estoques já foram atualizados, portanto eu se vir, já agora deixa-me cá ver qual era o produto, eu se vir o meu produto, a placa de vidro, por exemplo, ok, vou aqui ver numa lista dos movimentos de estoque desta placa de vidro e cá está já na obra 7 lançado, que foi lançado hoje, cá está, estou a ver, e por isso também é importante aquela situação de termos uma data diferente do movimento de estoque e do documento. Portanto, o movimento de estoque foi feito isto, embora a data do documento já é do ano passado, mas como vemos, nós temos aqui logo também já isto refletido em termos do próprio produto e, claro, teria, eu aqui no caso concreto, nem sei as existências que lá estão, provavelmente são negativo, mas eu tenho já isto obviamente refletido aqui, já menos 5 no armazém, portanto, mas tenho já refletido as existências no respectivo armazém e etc. E quando eu fizer a fatura, obviamente que vai ficar refletido também em termos do próprio cliente. Portanto, este é um processo de lançamento numa folha de obra, mas temos outras possibilidades, como vemos aqui, que é o facto de, por um lado, eu fazer logo a criação da própria folha de obra, e isto acaba por ser também importante, que eu tenho aqui apenas um filtro, mas podia ter vários filtros, mas pronto. Ou seja, eu consigo logo criar aqui para um determinado cliente qual é a reparação a efetuar, os trabalhos a efetuar, o equipamento que lhe está associado, etc. E depois, a partir daqui, eu fazer também, esta é uma possibilidade, muito embora isso depende depois se tem ou não tem permissão, que é, no fundo, eu estar a criar aqui um registro da folha de obra e depois esta folha de obra automaticamente ser também estar também já disponível para fazer as minhas intervenções técnicas. Finalmente, eu vou aqui também só mostrar, e depois já vos dou novamente a palavra para colocarem as questões que assim entenderem. Nós temos então aqui a possibilidade de configurar o que nós dizemos então as revisões periódicas, não é? Para um determinado tipo de equipamento, ou para isto poderia ser feito a pesquisa através do cliente ou do equipamento, mas pronto. E no caso, o que temos aqui é a possibilidade de fazer todo um conjunto de portanto, preenchimento de um checklist, de um ou vários, nós podemos ter aqui vários checklists que poderemos preencher. Para isso, temos também já todos os dados temos todos os dados dos movimentos estava aqui a ligar, portanto, temos todos os dados do equipamento, ou seja, os dados referentes ao próprio equipamento e também o histórico deste equipamento, portanto, neste caso não tenho ainda histórico, mas também os documentos que estão associados, portanto, e eu logo diretamente através da mobilidade tenho acesso ao tal portanto, ficha técnica, esquema, etc. Portanto, existe toda essa possibilidade de nós termos aqui, então, toda a documentação técnica
além de termos então acesso aos dados do equipamento, pode estar aqui, pode estar na altura da obra, pode estar onde se entender, tendo então aqui a possibilidade de fazer o preenchimento da checklist, com valores, eventualmente, aqui eu só tenho mesmo um checklist, mais uma vez a possibilidade de fazer uma assinatura e, neste caso, está aqui associado também a possibilidade de tirar uma fotografia. Aqui, para tirar fotografias, eu não consigo, está a ser usada a câmara, portanto, ele não me permite fazer essa partilha, mas isto depois também, em termos de utilização diária, com o telemóvel, é como tirar uma fotografia normal, tirar a fotografia, fica imediatamente incorporada, ou agora vou incorporar aqui uma que tenho aqui, ok, me interessa, fica imediatamente incorporada e quando eu faço aqui, poderei pôr uma legenda, tem inclusivamente alguns detalhes, esta legenda é um pormenor disto, ou é esta peça, é a peça danificada, ou é o estrago feito, ou seja, qualquer seja o que for. E, portanto, para depois também posso colocar a palavra-chave para ser mais fácil identificar e, portanto, poderei pesquisar na minha base de dados de imagens com determinadas palavras-chave, que também é interessante depois em termos do próprio ERP, mas, portanto, eu aqui posso colocar isso e posso então guardo os dados, estes dados estão imediatamente disponíveis, então também no meu equipamento, portanto, se for aqui ao equipamento, que era, se não me engano, era este mesmo, penso eu, e então, cá está, no dia 10, tenho, este foi as intervenções que fiz, substituição da placa e a substituição do motor, portanto, temos toda a informação já aqui referente a estas revisões que foram feitas em termos portanto, há uma checklist daquilo que foi efetivamente feito e conseguimos, obviamente, ter então acesso, eu estarei para outro monitor, ter então acesso a essa informação, nomeadamente, penso que foi isto que eu coloquei, nomeadamente aqui, não deve ter, mas é este. Não, 10,59 não foi. Este aqui é uma. Isto é 2024, não é este. É este aqui, isto sim, está a ver? Ok. Portanto, esta foi a intervenção que nós fizemos, a troca de botão, pronto, foi aquilo que nós selecionamos. Cá está a imagem que eu coloquei, que poderia então ser a parte da fotografia e também a respectiva assinatura. Não a tenho cá porque provavelmente não a gravei, ou deve ter saído sem gravar, mas, portanto, tenho aqui logo toda a possibilidade de fazer logo a parte da revisão, portanto, e depois também a possibilidade de gerar um mapa, neste caso poderia ser um relatório, este está um relatório obviamente mal construído e muito simplista, mas portanto um relatório que automaticamente pode ser enviado para o cliente. Portanto, e desta forma fechamos o ciclo com a reparação, a inspeção periódica, portanto, entenda-se, a revisão periódica, melhor dito, e depois também o envio para o cliente do relatório e, claro, que depois, como nós já vimos, a parte da faturação também é perfeitamente execuível e fácil de executar. Eu vou então abrir isto para perguntas que queiram colocar. Quanto à questão que foi colocada se isto dá para, portanto, foi colocada pela Dona Cristina, sim, nós podemos utilizar isto para intervenções técnicas a nível de informática, a nível inclusivamente, sei lá, de instaladores de painéis solares, que agora está também bastante em moda, sei lá,
reparação de gás, de canalizadores, eletricistas, seja por o que for, que nós queiramos então fazer uma intervenção e ter interligação com a ERP. Mas, como nós vimos há pouco, dentro da lógica e da filosofia do Inward Creator, nós podemos conjugar esta aplicação, o nosso ERP, com qualquer outra aplicação. Portanto, ou seja, nós, um instalador, faz a instalação de painéis solares, mas, por outro lado, também faz outra, sei lá, uma reparação de fogões, ou então até uma coisa completamente diferente de distribuição de gás, que não faz grande sentido, nós, dentro da lógica do Inward Creator, nós conseguimos conjugar tudo isso, todas essas vertentes, seja numa única aplicação, seja em várias aplicações geradas pelo Apify, ou então com vários tipos de aplicações, consoante aquilo que nós consideramos que é mais adequado para a solução. Estou à disponibilidade, portanto, estou à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Não sei se foi respondido, se eu respondi à questão que foi colocada pela Dona Cristina. Se houver alguma coisa que queiram ver mais em pormenor, portanto, eu dei assim uma ideia muito, digamos, muito lata, muito genérica. Se houver alguma questão que queiram ver mais em pormenor, estejam à vontade. Pronto, assim sendo, então eu dou por encerrada esta sessão. Ok? Muito obrigado. Dou então por encerrada esta sessão e encontramos-nos já a seguir, se não tiveram a oportunidade ou se viram apenas parcialmente a intervenção ou a melhor apresentação sobre o Inward Creator, encontramos-nos já a seguir então nesta mesma sala daqui a 5 minutos, 10 minutos, para vermos então o que é exatamente o conceito do Inward Creator. Muito obrigado então e até já.